Olá, gente. Eu, Wilson, vou apresentar o texto 14, com o título Contribuição dos Povos Indígenas ao Brasil. Ele está no livro O Índio Brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Esse livro, que foi produzido em 2006, é do Gersen José dos Santos Luciano. Ele é da etnia Baniwa. Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, e atualmente é professor associado ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Esse texto do Gerson Luciano e Contribuições dos Povos Indígenas no Brasil, ao Brasil e ao Mundo, ele começa fazendo uma crítica que a história oficial do Brasil, que é contada nos livros didáticos em relação aos indígenas, não aparece nenhum tipo de feito ou contribuição que os povos indígenas fizeram para a nação brasileira, né? Eles sempre são considerados povos sem cultura, sem civilização ou qualquer tipo de progresso material, né? E até eles representam também barreiras e empecilhos para o progresso e desenvolvimento da nação. E até mesmo alguns indígenas, por conta disso, eles afirmam que eles precisam ser ensinados pelos brancos civilizados para que possam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Em seguida, o autor ele comenta algumas contribuições que os indígenas fizeram para a construção e formação do povo brasileiro. Uma primeira contribuição seria que os índios, aqueles pacificados e dominados durante a invasão colonial, eles ensinaram para os brancos europeus as técnicas de sobrevivência na selva e como lidar com várias situações perigosas nas florestas. Então isso foi uma contribuição muito grande porque os brancos não entendiam como sobreviver dentro da floresta. Uma outra contribuição que o autor cita são os conhecimentos culinários que os povos indígenas deixaram para a nação brasileira. Como, por exemplo, da mandioca pode-se fazer a tapioquinha, o tucupi, ou a farinha. Então, são contribuições indispensáveis hoje para a alimentação do povo brasileiro. Um outro legado que o autor cita são os conhecimentos milenares das medicinas tradicionais que eles desenvolveram a partir das 200 mil espécies de plantas medicinais que eles conheceram durante toda a sua vivência na floresta. Uma outra contribuição importante e que está sendo utilizada de forma errada é a riqueza socioeconômica que eles contribuem para o país, que é a sua biodiversidade que existe nas suas terras, já que representa 13% do território brasileiro, né? E a maior parte dessas reservas indígenas elas estão preservadas. Então, ele faz até uma comparação, o autor, com relação à Europa, porque aqui no Brasil existe 220 povos étnicos falando 180 línguas, né? Enquanto que lá na Europa existe 284 etnias, então é quase isso, né? Então são poucos países que possuem tamanha diversidade sociocultural e étnica. O autor ele começa a comentar que o índio agora está procurando uma identidade continental e nacional porque ele quer estar presente, ele quer estar vivo e atuante nos cenários locais, regionais e nacionais. Só que para isso é necessário que sejam implementadas algumas estratégias. E a primeira estratégia que o autor comenta é a construção de um novo projeto etnopolítico do movimento indígena brasileiro, que precisa contemplar uma ampla e plena participação das bases do movimento indígena para lograr êxito rumo à retomada das autonomias perdidas ao longo do processo de dominação colonial. Uma segunda estratégia seria buscar formas de sustentabilidade socioeconômica dos povos indígenas e suas terras. Isso é um desafio, porque dessa forma os índios eles teriam uma autogestão territorial e também coordenar ações de instituições governamentais dos três níveis, federal, estadual e municipal, e também não governamentais que atuam nas suas terras. E a partir dessa estratégia, seriam formados distritos especiais indígenas e esses distritos especiais seriam transformados em unidades territoriais autônomas. Uma terceira estratégia é implementar um programa permanente de capacitação política e técnica para os quadros indígenas. Só que o autor ele comenta que isso não existe nas bibliotecas das universidades, até porque
estão a serviço de um projeto político e de um modelo de sociedade que não é indígena, né? Mas algumas universidades, como a UFPA, elas já estão implementando esse tipo de estratégia. O autor ele comenta que, em termos de projeto, há uma proposta ainda que estava nascendo nessa época, que era a construção de uma escola de formação política do movimento indígena, que com o tempo seria transformada numa universidade indígena autônoma. Uma estratégia muito importante, mas também de vital importância para os indígenas, seria a criação de um parlamento indígena e de representação própria no Congresso Nacional, já que existem várias frentes e bancadas dentro do Congresso Nacional, por que não também implementar uma da comunidade indígena? Só que aí é necessário que essas bancadas ou frentes parlamentares indígenas elas sejam implementadas num parlamento indígena que supere todos os vícios de representação profissional e indireta do parlamento oficial brasileiro, né? Então seria uma forma dos indígenas representarem seu próprio povo dentro do Congresso Nacional e só que primeiramente seria que o Estado reconhecesse formal e legalmente esse parlamento para que se tornasse apto a receber apoio financeiro e orçamentário do Estado para o seu funcionamento, sem que esse fato significasse redução de sua autonomia administrativa e política. Boa noite, me chamo Iris, faço parte do grupo 10, composto pelos alunos Eliezer e Wilson. Nós vamos apresentar o texto Índios no Brasil, História, Direitos e Cidadania, da autora Manuela Carneiro da Cunha. O texto ele começa com uma crítica à ignorância histórica que acerca as culturas indígenas. O autor ele aponta que, devido à falta de registros escritos e monumentos, suas histórias foram praticamente apagadas. E essa é uma ausência que impede nós, como sociedade, de compreender plenamente as ricas tradições e vivências das comunidades indígenas. O texto também mostra a visão portuguesa do Brasil, quando os navegadores portugueses chegavam ao Brasil e viam a terra como um paraíso. E essa visão ela foi muito idealizada, levou à nomeação de lugares com nomes santos, um ato que simboliza bem a posse e a criação simbólica do Brasil, e cada nome conferido era também uma afirmação do domínio sobre a nova terra. Além disso, o texto traz a questão do mito do descobrimento. Colonizadores se tornam os protagonistas, e isso relegou os indígenas a meros coadjuvantes e invisibilizando a importância e relegando suas histórias a um papel secundário na narrativa nacional. Além disso, o texto também traz uma controvérsia sobre as origens dos povos indígenas. Essas origens dos povos indígenas, o texto ele vai discutir a controvérsia em torno da migração pelo Estreito de Bering, que é uma hipótese amplamente aceita hoje. Porém, no entanto, essas evidências sugerem que pode haver múltiplas rotas e origens e questiona a visão simplificada que temos do povoamento das Américas. Além disso, o texto também traz as pesquisas arqueológicas. Essas pesquisas, como a de Niedegdon, que revela a existência de sítios que podem ser mais antigos do que os 12 mil anos tradicionalmente aceitos. Esses achados indicam um povoamento diversificado e extenso, desafiando nossa compreensão sobre as primeiras populações da América. O texto também traz uma crítica ao primitivismo, rejeitamos a ideia de que as sociedades indígenas são primitivas. O autor ele argumenta que essas comunidades possuem suas próprias histórias e evoluções culturais, não devendo ser vistas como relicários de um passado estagnado, mas como sociedades em constantes transformações. Além disso, ele fala sobre a mortandade indígena e epidemias que acercam as comunidades indígenas. A devastação das populações indígenas após o contato europeu foi em grande parte causada por epidemias, mas também por guerras e exploração. A falta de imunidade foi um fator crucial, mas a autora também enfatiza que essa tragédia não aconteceu num vácuo, mas sim em um contexto social e político muito complexo. Além disso, a autora ela traz alguns impactos nas políticas coloniais, políticas essas que concentravam-se as populações indígenas em missões, que contribuíram para a disseminação de doenças, além da alta densidade populacional em aumentos, não apenas favoreceu as epidemias, mas também levou
a fome e a desestruturação social, resultando em uma catástrofe demográfica sem precedentes. Além disso, a autora ela traz uma complexidade dessas relações, que é importante notar que muitos grupos indígenas considerados isolados são, na verdade, resultado de um processo de reagrupamento em resposta ao contato colonial. E essa realidade ela é muito complexa e mostra que a história indígena não é dinâmica e reflete uma interconexão com o passado e o presente. Por fim, a autora ela mostra que é fundamental reconhecer a história rica e multifacetada das sociedades indígenas. Elas não são vestígios de um passado, mas parte integrante da cultura e identidade do Brasil contemporâneo. E que a gente precisa valorizar e respeitar essa herança para construir uma narrativa inclusiva e justa para essas comunidades. Dando continuidade ao texto que a Iris apresentou anteriormente, Índios no Brasil, Histórias, Direitos e Cidadania, da Manuela Carneiro da Cunha, a autora ela acaba abordando também a chegada dos colonizadores europeus no continente e como isso impactou, né, nas populações indígenas. Ela descreve de forma gradual como os portugueses inicialmente eles se apresentaram apenas como mercadores, como os comerciantes, né? Mas logo depois eles começaram a se revelar e construir fortalezas, cidades e eventualmente começaram até a escravizar, né, essas populações locais. A coroa portuguesa nesse período ela usava estratégias variadas para garantir o controle da colônia, como aliança com grupos indígenas em conflitos com outros colonizadores. E aí a gente lembra da expansão do mercantilismo, que os franceses, os holandeses e até os espanhóis eram ameaças, né, à coroa portuguesa nesse território que eles estavam tentando colonizar. E aí essa aliança que às vezes fazia com que os povos indígenas fossem aliados, mas muitas vezes havia conflitos também. Então havia essa aliança, essa relação dicotômica com povos indígenas, lembrando que cada etnia era tratada de uma forma distinta. Existiam etnias que não abriam brechas, né, para a coroa, então eram consideradas inimigas, eram consideradas hostis, e tinha etnias que já tinham uma questão mais de diálogo, né? Então havia essas diferenças entre etnias nessa época. O texto também ele aborda como o foco na exploração do trabalho do indígena deixou de ser principal para vir a apropriação de terras, né? Então, no primeiro momento, os portugueses eles queriam com que os indígenas eles fossem trabalhassem forçadamente, né? Mas depois eles começaram a ter a ideia de que a terra precisava ser ocupada por portugueses, né? Então, ou pela própria coroa, né? Para conseguir se instalar e estabelecer, né, o domínio sobre uma colônia. Uma política indigenista por parte do Estado brasileiro, né? No caso do Estado, passando pelo Estado português na época da colonização e depois herdando o Estado brasileiro, como essa política indigenista ela foi implementada desde da colonização até o século XX, né? Então sempre foi com uma visão paternalista, como se o indígena ele precisasse de ajuda, ou então ele não fosse capaz de certa forma falar por si, né? Então essa visão indigenista ela é colocada no texto e também é criticada pela autora, né? E é nesse período que é criado, por exemplo, o Instituto do SPI, né, que é o Serviço de Proteção Indígena, que mais tarde viria a se tornar a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio. E aí, a partir disso, a autora fala sobre as políticas indígenas, que nesse caso seria focado na ação e na agência dos próprios povos indígenas, né, em relação às dinâmicas políticas e sociais no Brasil. Ou seja, diferente daquela política paternalista, indigenista, que o Estado provém em favor do indígena,
na política indígena é o próprio indígena que diz o que precisa e o que quer do Estado.